Então, olha, um bom dia a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à Casa de Francisco de Paula, em nossos lares, né? Porque, apesar da distância de não estarmos fisicamente lá, Francisco de Paula está em nossos lares, né? Eu vou pedir para a nossa irmã Regina Celi fazer uma leitura de ambientação. Por favor, Regina. Do livro Fonte Viva. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Na esfera íntima, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza à missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pela leitura desse texto, que a gente agradece a Regina por ter escolhido, muito bom, a gente percebe que todos nós temos as nossas tarefas a cumprir, nossas provas, missões, etc. E dentre as nossas tarefas, a que viemos aqui, uma delas é sempre o próximo, sempre a caridade, é sempre nós termos essa tarefa que assumimos esse compromisso de melhorarmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros em nossa existência terrena, né? Vamos agora ouvir, então... Né, Márcia? A gente vai fazendo a gente faz a nossa parte e exatamente. a gente vai estar expandindo isso, né? Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pedir ao nosso irmão Mário para ler a mensagem da nossa irmã Sheila, por favor. Mário? Mário, liga o seu microfone, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A nossa mensagem de hoje, o título é Acalma-te. É uma pequena mensagem, mas de muita profundidade. Evite a cólera. A irritação agrava a enfermidade.
desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faz o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá, por mãos intangíveis, à solução adequada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito obrigada. A irmã Sheila sempre nos dando seu recado, sempre nos incentivando. Temos que manter a calma em qualquer circunstância. Então, queridos, vamos manter nossos microfones desligados, por favor, e vamos agora, neste momento, nos concentrar, depois dessas leituras tão edificantes e importantes para nós. Vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, aos mentores da nossa amada casa, pela oportunidade que temos de nos reunirmos em nome de Jesus para uma reunião de estudos, para uma reunião que nos conforta, nos consola. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, esteja em nossos lares, que nossa irmã que vai dar o estudo possa ser orientada, recebendo sempre boas intuições, e que saiamos daqui, desta reunião de hoje, com bom ânimo, com calma e com muita fé e muita confiança na bondade de Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedi a nossa irmã Simone para ler um trecho do Evangelho. Você diz qual é, por favor, tá, o capítulo e o item, tá? Por favor, Simone. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Item 3. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 18. E 14, desculpa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, querida. Nós, então, vamos passar a palavra à nossa irmã Zezé, a dona Zenilda Franco, que vai falar sobre a doutrina, nós, a doutrina espírita, né, e Jesus, quer dizer, o nosso papel. Não? E nós. Vamos lá. Isso. Bom, antes de começar, vamos lá. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que a paz de Jesus esteja entre todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Eu vou passar logo a bibliografia, que é assim, pequenininha, né? Bom, hoje será Contos e Apólogos, com o irmão X. Pão Nosso, o Livro dos Espíritos, Estante da Vida, do irmão X, Pontos e Contos, do irmão X. Agora o pessoal já deve estar tudo arregalando o olho. Ela não vai sair daqui hoje. Depoimentos Vivos, Diversos Espíritos, através de Divaldo. As 5 Faces do Perdão, de Rossandro Klingey. Livro Momentos de Ouro, Maria Dolores, and a apostila, livro 1, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Então vamos lá. Para variar, eu gosto de uma história para começar, né? Não adianta. Vai ter causa. Começamos com o irmão X no livro Contos e Apólogos, em que Pedro estava atendendo as pessoas, mas chegou uma hora, não sei se o irmão X não fala, se era cansaço físico ou desilusão, não está em contato com as pessoas, naquele dia estava irritado. Eu acho Pedro a nossa cara.
que é um tal de crer, descrer, faz, desfaz, né? É a nossa cara. E aí ele começou a brigar com Deus e todo mundo. As pessoas que iam lá procurar por ele. Tinha um rapaz chamado Zenon, o ajudando, e o primeiro com que ele falou foi com o Zenon. Está vendo aquele homem lá que está vindo lá com o braço seco e estendido assim? Ele bateu na mãe uma noite de bebedeira. Não é justo que sofra agora as consequências? Ainda pedia para o enfermo, não vou te dar atenção, não. Tchau. Logo depois, uma mulher toda cheia de feridas foi procurar por Pedro, e Pedro responde: mas que você está procurando, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouviste o riso imundo à frente dos escravos agonizantes e espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. Aí virou-se para um velho paralítico, que estava pedindo socorro. Mas como é que você não se envergonha de comparecer no pouso do Senhor quando sempre devorastes o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E, ó, falou, muitas horas, e apontando o defeito de todo mundo. Tá. Bom, o dia acabou. E aí, quando o dia acabou, apareceu mais um. E aí, muito silencioso, só fez assim, no ombro dele. E o Pedro nem olhou para a cara dele. Quem és tu que chegas a estas horas quando o dia de trabalho já terminou? Avia-te, sem demora. Dize depressa, o que você quer? Aí que ele olhou para a pessoa, as mãos todas sujas de sangue, olhou para o pé, os sinais do cravo da cruz, e olhou para cima, o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo, percebeu que estava na frente de Jesus. E aí se ajoelhou em lágrimas, gemendo: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus apagou a cabeça dele, fez um carinho e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Aí Pedro fez assim, para, né, limpar o rosto e queria levantar para abraçar Jesus, mas Jesus já tinha ido embora. E aí? Título de hoje: Jesus, a doutrina espírita e nós. Dizer que essas três coisas estão interligadas é chover no molhado. Óbvio. Óbvio. Será? Então, por que nós nos deixamos levar por comodismo, desculpismo, automatismo e outros ismos? Já pararam para pensar nisso? E aí chegaram o quê? As minhas perguntas. Quer dizer, minhas não, porque, né, mal eu consegui captar. Para variar, não quero resposta, por favor, nem por e-mail, nem Instagram, nem WhatsApp, Twitter eu não tenho, Facebook, nada. Messenger, nada, não quero resposta. Primeira, qual a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando eu falo a palavra religião? Segunda, o que é espiritismo em uma frase pequena, curta? O que mais te atrai no espiritismo e por quê?
Como você se define como espírita? A gente vai voltar nessas questões. Vamos continuando. Por que a mensagem de Jesus continua valendo, né, sendo lembrada até hoje? Por que será? O mundo era um imenso rebanho desgarrado, ovelha para tudo quanto é lado, nós, né? A mensagem cristã causa impacto porque ela é límpida, ela é cristalina. E quais são mesmo os ensinamentos de Jesus? Alguns exemplos. Esse, para mim, é o mais difícil. Para mim. Lembrando que quem está aqui falando é que mais necessita desse estudo. Humildade. Vem do latim humilis, que gerou a palavra humilitas, que no português virou humildade. E de humilitas também surgiu o verbo humilitare, humildar. De humildar veio humilde. Então, quando fala assim, eu tenho que humilhar, pensa, é o verbo humildar. Humildar-se, tornar-se humilde. Já conseguem conjugar esse verbo? Nós temos do irmão X ainda Contos e Apólogos, que nos conta o seguinte. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se ergueram na virtude que, pela extrema sublimação de suas almas, conseguiram atingir o limiar do santuário resplendente do Cristo. Missionários ocidentais, santos do Oriente, sacerdotes de igrejas católicas e protestantes, patriarcas judeus, budistas, admiráveis seguidores de Confúcio, insígnios devotos de Maomé, todo mundo se entendendo ali. Mas uma dessas pessoas destoava. Um antigo servidor do deserto que não se filiara à igreja alguma. Ibrahim al-Mandeb fora apenas devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. Trazia os pés descalços, enxada e pó. Na veste rota, manchas sanguinolentas de crianças feridas que havia conchegado de encontro ao peito. Mãos magras e hirsutas pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de 2 olhos, belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Ele estava no cantinho dele, isolado. E aí ele viu que 2 anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações de um pergaminho celestial. Depois de analisarem todos, chegaram perto dele, estranhando, né? Aquela coisa esquisita. Amigo, a que igreja pertenceste na terra? Para que a pergunta? O Senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino. Estamos relacionando, por ordem, os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Não se preocupem comigo, então. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor e, sinceramente, ignoro por que razão fui guindado até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Que fizeste entre os homens? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, mas o sofrimento de meus irmãos não me deu oportunidade de pensar nele.
Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e lágrimas. Aí começa a chorar. O anjo fala com ele assim: em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas colocaremos teu nome no pergaminho como alguém que amou intensamente os semelhantes. E o restante é assim, gente, o que é isso? Os anjos levaram o pergaminho, depois voltaram, né? Vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio, engalanado de flores, em cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com o nome, gravado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim al-Mandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Outro ensinamento, a lei de amor. Vamos ver aqui, 103, 104. Está aqui. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que está na apostila do EAD. Aqui. A mensagem cristã é um poema sublime de amor que Jesus trouxe à humanidade. Aí Emmanuel, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo, Jesus, de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mais um ensinamento. Amor e justiça de Deus. A gente se lembra quais são os atributos de Deus? Toda vez que eu faço a pergunta, eu sinto que as pessoas dão uma meia trava e param para pensar, aí esquece um, lembra de dois. E aí, está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. E antes, os amigos espirituais, quando Kardec perguntou, é isso aqui? Assim, isso aqui são algumas de suas perfeições, coisas que a gente mais ou menos consegue entender porque tem um ponto de referência, né, aqui na Terra. Mas ele é atributo... Desculpa. Atributo é uma característica inerente a alguma coisa. E se tirar, deixa de ser o que era. Então, algumas das perfeições de Deus, seus atributos: eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Mas quantas pessoas não falam assim quando tem raiva de alguém, porque alguém fez alguma coisa que a magoou, a feriu? Deus é justo. Ele está vendo. Aí a gente terceiriza a vingança, né? Não é bem assim, não. A lei de justiça, amor e caridade foi que Jesus veio trazer, e ela resume todas as outras leis divinas, como está lá no Livro dos Espíritos. Outro ensinamento: fidelidade a Deus. Está aqui. Fidelidade vem do latim fidelitate, qualidade daquele que é fiel, lealdade, ter compromisso com o que assume. E aí, nossos companheiros evangélicos têm essa frase agora que eles usam muito: Deus é fiel. Como assim, cara pálida?
Nós é que temos que ser fiéis a ele. Mas baseado no Antigo Testamento, que Deus firmou um compromisso com o povo escolhido, nananana. Mas não é bem assim, não. Somos nós que temos que ter compromisso com ele. E aí o livro Boa Nova, na apostila da IAD, nos reporta uma conversa de Jesus com o apóstolo André. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Falando em amor, outro ensinamento, amor ao próximo. O que está escrito na lei, como lês tu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. É ao próximo como a ti mesmo. Então, tem uma comparação aí. Né? Comparação com o quê? Com o auto-amor. Porque para a gente chegar a amar a Deus, a gente tem que amar o próximo como a gente se ama. Como é que está o seu auto-amor? Como é que está o seu auto-amor? Você sabe e age da melhor forma em relação a você mesmo ou a você mesma? Outro ensinamento. O reino de Deus, ou também chamado de o reino dos céus. É uma meta a atingir, não é nada geograficamente falando. E é algo que vale a pena todos os esforços, sacrifícios, renúncias e também anseios. Contos e contos, irmão X. Um grupo de pessoas, né, desencarnou, estava lá para cá, nas esferas inferiores. Alguns cristãos de diferentes escolas, diferentes denominações religiosas, estranhando a indiferença do céu. Cadê os anjos, tronos, arcanjos, gênios do paraíso que não se aprestavam para recebê-los? Em torno, neblina espessa, penumbra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo de recompensa? Longos dias de aflição, depois da surpresa, a revolta, depois da revolta, a queixa. Finda a queixa, sofrimento construtivo, e com ele surgiu a prece. Oraram, aparece o iluminado mensageiro, brilhando, né? Fazendo-se visível em um alto de uma montanha. Todo mundo de joelho, vai que é Jesus. E aí o espírito viu, estava todo mundo nervoso, começa a conversar com eles. Paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Anjo celeste, mas não está vendo? Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva, o príncipe da luz que nos deixa em plena treva? O que a gente quer? Nada mais que o prêmio da luta. E aí, o preposto do Cristo continuou impassível. A justiça divina nunca falhou no universo. Mas nós sofremos e nós somos vítimas de algum esquecimento. Vejamos. Respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas,
com toda a alma e entendimento, se eles ainda estivessem encarnados, a gente costuma fazer o quê? Não, é que, né, por causa, a gente dá uma enrolada. O plano espiritual não tem como. Não dá para disfarçar, enrolar, buscar subterfúgio. E aí, todo mundo respondeu ao mesmo tempo, não. E o espírito continua. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Não. Negastes a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocastes a vontade divina acima dos vossos desejos? Não. Fizestes brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelo que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até ao fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. Aí o Espírito olhou para eles muito docemente, passou-se um longo tempo e o Espírito continua. Se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão? Mas que será de nós? Quem nos socorrerá se tínhamos crença verdadeira? Sim. Mas como interpretar o possuidor do bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Mas nós já morremos na Terra. E aí o Espírito explica que diariamente milhões de almas humanas abandonam a carne e voltam para ela. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Aí falou que eles não perdessem tempo, que eles não tinham nem começado a fazer o que tinham que fazer, eles iam voltar e aprender. E todos eles voltaram para cá. Esse outro também, às vezes, a gente balança. Não sei nem quanto tempo eu tenho ainda, Márcia. Pode ser mais 10 minutos, quer? Vou correr, então. Rossando Klingen, que é a necessidade do perdão. No livro As 5 Faces do Perdão. Ele vem relatando muitos casos, mas eu vou suprimir muita coisa que não vai dar tempo. Essa frase aqui, que ele remete a Jean-Paul Sartre. Não se pergunte o que fizeram de você. Se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Perdão, a gente está muito pensando assim, né? É o outro. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Porque muita gente não vai reconhecer, nem tem consciência que errou. Algumas pessoas continuarão egoístas e ignorantes, mas nós podemos decidir não mais estar presos à visão de mundo delas. E no perdão, a gente fala assim, vou perdoar o meu próximo. Você já se perdoou? Alguma coisa que você tenha feito no passado, né? Passado, passou. Você não tinha o entendimento, ainda está adquirindo entendimento em muitas coisas,
Mas você não tinha o entendimento que você tem hoje. Vai se cobrar por causa disso? Outro ensinamento, o valor da oração. Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos fala que tem gente que pensa que dá para usar a prece como se fosse uma vassoura e um martelo, né? Quer resultado para ontem, ora, mas continua angustiado, aí consome muita energia, reclamando e tal. Mas Paulo diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E aí Emmanuel nos chama a atenção. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Vamos chegar em Jesus agora. Para você, quem é Jesus? Tem uma série de palavras que a gente fala assim: mestre, irmão maior, governador do planeta, guia e modelo da humanidade. Já está no automático, mas será que a gente percebe a profundidade dessas palavras? Mestre foi o único título que ele aceitou, nem ser chamado de bom ele aceitou. Né? Mas se ele é mestre, ele ensina. A gente faz o que ele ensinou. Ele dando testemunho pessoal em tudo que ensinou. Falava pouco, mas fazia muito. A partir dele, o conceito de religião mudou. Então, nós sabemos que religião não é mais mística, alguma coisa mágica, contemplativa, ritualística, com oferendas, com fórmulas repetitivas. É um modo de viver, de se relacionar com o próximo, onde quer que a gente esteja, quem quer que seja esse próximo. Irmão X, de um instante da vida. Irmão X estava na espiritualidade em um curso. E aí ele trouxe para nós, porque alguém perguntou a ele o que significa a influência de Jesus no mundo. E aí ele trouxe 20 definições que ele aprendeu num curso. São elas: Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Ele é nosso irmão maior, nós já sabemos, criado igual a qualquer outro espírito. Assim como nós. Não há diferença. É a mesma coisa para todo mundo, não tem privilégio. Só que ele chegou onde chegou, e aí a gente se lembra que ele é o governador da Terra, que a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de existência. Como diz Haroldo Dutra Dias, ele esculpiu o planeta segundo as orientações divinas. Para ele fazer isso, em tempos terrenos, ele deve ter por baixo uns 30 bilhões de anos de existência. E é o pastor de aproximadamente, em março, antes da pandemia, nós já éramos 79 bilhões de encarnados. Multiplica isso por 4, que são os desencarnados.
Mas vamos arredondar, tem um desarte coletivo, 70, por base, 70 vezes 4 são 28 bilhões de espíritos, no mínimo, que ele dá conta, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E Chico Xavier nos lembra que ele nos conhece pelo nome. Guia e modelo da humanidade. Ele sabia que nós iríamos precisar dos ensinamentos. Da doutrina espírita, né? Será que dá tempo de cantar mais uma história? Vê aí. Fica à vontade, meu anjo, fica à vontade. Tem um livro que são, como é que eu falo? Depoimentos de espíritos em sessão fechada. E foram gravados, o médium, no caso aqui é Divaldo, e conta um caso de um senhor que estava na rua, esse é o espírito contando. De repente passou mal, dor, puxa. Quando ele deu por si, ele estava numa casa de saúde, uma casa de repouso, né? Olhou assim, achou diferente, cadê a mulher, cadê os filhos? Mas ele achava estranho, porque para ele estava tudo igual. Mas quem estava o teto, o leito, a alimentação, medicamento, tudo, né? Parecia uma clínica de repouso assim, bem longe da Terra. Ele foi parar sem saber num hospital do plano espiritual. E ele tinha sido ligado à Igreja Batista, um pastor. E ali, quando ele começou a perceber, tinha gente de tudo quanto era religião, no mesmo lugar que ele, no mesmo quarto com ele, né? E ele achava que essa história de conversar com os espíritos estava errado. Estava errado. E, entre outras coisas, ele fala assim: a fé que latejava em meu espírito estava longe de ser autêntica, sendo antes uma fixação fanática, pois que, ao invés de me clarear os horizontes do espírito, me limitava no impositivo literal das afirmações proféticas e messiânicas, sem a consequente incorporação às minhas paisagens meditativas. E aí o que ele fala: se me fosse dado voltar, se pudesse recomeçar, envidaria esforços por adentrar-me em cogitações religiosas que me dilatassem os painéis da vida do espírito, informando-me quanto à realidade da vida após o corpo mortal. Vamos em frente. Como é que a gente vê a doutrina? O que a gente faz dela e com ela? Doutrina espírita é o cristianismo primitivo, em sua pureza, sua força e objetividades originais. Mesmo porque Jesus não quer que a gente fique encantado, deslumbrado, passivo. Ele tocou o nosso sentimento e também o nosso raciocínio. Aí, e a gente nessa encrenca toda? Que tipo de espíritos nós somos? Lembra a pergunta? Allan Kardec, Livro dos Médiuns, item 28, vou resumir. Espíritas imperfeitos. Né? Tá, ali tem alguma coisa a mais mesmo. A parte filosófica entende, admiram a moral, mas não praticam nada. Os exaltados acreditam em tudo por tudo. Esses são muito prejudiciais até ao movimento espírita. Espíritas sem o saberem, não conhecem a doutrina, mas tem uma... Quando ouve falar, peraí, eu já conheço isso. Só lembrar da Bezerra de Menezes, que devorou o Livro dos Espíritos, quando acabou, já sei isso. Os experimentadores. Espiritismo é só uma ciência de observação. E os verdadeiros espíritas admiram, praticam e aceitam todas as consequências. Voltando às perguntas. As respostas das perguntas continuam iguais? Eu falo religião, o que vem na sua
mente continua igual? A frase curta que definiria o espiritismo continua a mesma? Dá para ser curta? O que te atraiu, né, do espiritismo e por quê? E como você se define como espírita? Jesus quer que nós sejamos discípulos ativos, ou seja, viver a doutrina. Para terminar, não vou ser expulsa, vão me cortar. Maria Dolores, no poema Jesus Conta Contigo. É um convite que fica, já que 2020 está indo embora, 2021 já está aí, né? Diz assim Amélia Rodrigues, não, Maria Dolores. Alma querida, por vezes, no conforto que te asila, exclamas de voz tranquila, quase sempre a perguntar: que posso fazer no mundo com legítimo proveito se tudo parece feito com tanta luz a brilhar? E contentas-te, fitando no esplendor a que te entrosas as máquinas primorosas na escalada de apogeus. Sabes que tudo é progresso, sob vantagens em bando, e tens razão afirmando que a vanguarda vem de Deus. Mas do caminho enfeitado em que o cérebro procura os ápices da cultura na elevação a transpor, ante a força que te exalta, lembremos, alma querida, que Deus também pede à vida esperança, paz e amor. Ao lado de tanto brilho no campo em que te renovas, olha a fieira das provas, nas mágoas em que se vão, os companheiros que trazem sob a névoa que os invade, a dor da necessidade e o frio do coração. Junto à penúria que chora, pensa no lar em tumulto, medita no pranto oculto dos que padecem a sós. Procura sentir de perto a luta que te acompanha, perceberás a montanha das grandes dores sem voz. Raciocínio sem amor pode ser o mais profundo desequilíbrio no mundo em trágico frenesi. Alma boa, não perguntes, confia, trabalha e ama. Eis que a terra te conclama, o Cristo espera por ti. Muita paz. Belíssimo, belíssimo, muito lindo. Você fechou assim com chave de ouro, viu? Muito obrigada, viu, querida? Eu peço desculpa pela correria, porque eu sei que ficou grande. Não, não ficou grande, não, ficou bem. A gente tem que entender que agora, como não tem o passe, o deslocamento até a mesa, né? Não tem a prece pelos desencarnados, a gente sempre tem um tempinho a mais. Lá quando tínhamos o Recanto de Sheila presencial, nós também não havia deslocamento, né? Porque eram pessoas que tinham dificuldade de locomoção, etc. Então, a gente sempre deu mais tempo para o expositor, entende? Porque isso é muito bom. Muito obrigada pela palestra, Eu pelos... que agradeço a chance de ir trabalhando tudo isso em mim, que a primeira pessoa que precisa sou eu. Cada vez mais... Humildade, então, nossa, como eu preciso. Pois é, todos nós, né? Porque, na verdade, quando a gente percebe qual é a responsabilidade, porque a doutrina espírita, na verdade, ela nos dá muita responsabilidade, porque ela não tem desculpa. Ela não diz assim, eu fiz isso porque foi alguém que fez. Não, ela não te dá nenhuma desculpa, então ela te dá muita responsabilidade. E, no fim das contas, isso é muito bom, porque nós somos senhores do nosso destino. Então, isso é uma vantagem que nós temos, né? Fazemos do nosso futuro, da nossa vida, o que a gente quiser. Agora, somos aprendizes ainda muito imperfeitos, então, realmente, Jesus precisou vir até nós e nos mostrar o caminho, né? É o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. E depois desse estudo tão gostoso, tão alentador também da nossa irmã, vamos fazer
a nossa irradiação. E para isso eu peço que todos se concentrem, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, para que possamos juntos vibrar, enviar nossas energias amorosas a todos aqueles que necessitam, que passam por grande sofrimento moral, físico, estejam eles onde estiverem, especialmente aqueles que se encontram internados nos CTIs, aqueles que perderam seus entes queridos nesse momento tão difícil de separação, de distanciamento. Pedimos também por aqueles que estão em seus lares, ainda sofrendo os efeitos desse vírus, a toda a família. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, os nossos esquecidos, excluídos. Pedimos, Senhor, por todos os que estão nas comunidades, nas zonas de conflito. Pedimos pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, que Deus os ampare, que fortaleça sua determinação de fazer o melhor. Pedimos pelos nossos governantes para que possam promover a paz, a harmonia, dar uma direção segura para o enfrentamento dessa doença. Que possamos, Senhor, também pedir por nossos desafetos, para que possamos nos reconciliar com os nossos adversários, perdoando e sendo perdoados. Que haja muita harmonia, muita paz em nossos lares, que tenhamos, Senhor, a possibilidade de disseminar a Tua palavra no seio da nossa família, promovendo a concórdia, promovendo a harmonia, o bem-estar e boas vibrações em nossos lares. Pedimos, Senhor, pelo lar de Francisco, os vovozinhos que lá estão. Pedimos por todos os trabalhadores, os frequentadores da nossa casa de Francisco de Paula e do Francisquinho, que possamos juntos, Senhor, manter nossa união, manter nossa boa vontade, bom ânimo nesse momento tão desafiador. E neste período de festas, que tenhamos consciência da nossa responsabilidade em relação ao próximo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, vou pedir ao nosso irmão Délio que faça a prece de agradecimento e logo depois, em seguida, eu tenho um recado no boletim para dar a vocês, tá bom? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, chegamos a Ti, Pai, nesse momento, em agradecimento pelo esse banquete maravilhoso que nos foi ofertado. Esse banquete que Tu nos dás como presente pela comemoração da chegada do nosso irmão Jesus entre nós, que nos trouxe muitos ensinamentos das Tuas leis. E hoje, Pai, em especial, nessa reunião fraterna que Tu nos proporcionaste, esse banquete foi servido com as Tuas leis e com os ensinamentos de Jesus, através da nossa irmã. Obrigado, Pai. Queremos pedir a vós que sejamos merecedores sempre dessas graças recebidas e que possamos ter
condições de divulgar as tuas leis, os ensinamentos da doutrina espírita, por todos aqueles que seguem conosco nessa caminhada evolutiva. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor cheguem até nós pelo nosso merecimento. E que a nossa irmã dirigente possa dar por encerrado o nosso encontro em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Nós encerramos a nossa reunião da manhã de hoje. Vou apenas pedir um minutinho para avisar a vocês que as nossas reuniões públicas não serão interrompidas nesse período de festas, ok? Não há necessidade, já que nós estamos em casa, né? Por que interromper, né? Entretanto, a congregação lá na Conselheiro Zenha, essa sim, vai entrar em recesso a partir de amanhã, inclusive, não, a partir de hoje, já, hoje é dia 23, né? Hoje, inclusive, só retorna no dia 4 de janeiro, tá bom? Então, se houver doações a serem feitas nesse período para o Lar de Francisco, tem que ser diretamente lá, no Lar de Francisco. Tá? A partir de 4 de janeiro, as doações podem ser feitas também na congregação lá na Conselheiro Zenha, tá bom? A outra coisa é agradecer muito a todos vocês pela campanha de Natal, que foi maravilhosa. As crianças e as mães agradecem do fundo do coração toda a colaboração de vocês, tá? E também dizer uma coisa muito importante, que nós temos agora uma reunião pública a mais. E é às segundas-feiras, às 9h, é da equipe do Francisquinho. Como vocês sabem, Francisquinho tem lá uma equipe que trabalha com muito carinho, com muita dedicação, e eles também fazem a reunião pública. Então, está lá, quem quiser, a gente está começando a divulgar as sessões, o link é muito fácil de entrar também, então estão todos convidados, tá bom? A gente também convida todos vocês para acessarem o site da congregação, que é o www.cfp.org.br, e lá vocês encontram tudo de que necessitam, como ajudar a casa, quais são as contas da congregação, quais são os estudos que nós estamos fazendo virtualmente para se inscrever, as reuniões públicas. Mandem esse link para seus amigos. Nós temos capacidade de acolher a muito mais gente do que nós estamos fazendo. Então, vamos espalhar isso, espalhar os links das nossas reuniões externamente, tá? Porque há muitos nós somos mais de 1.000 médiuns, e de trabalhadores, de frequentadores, a gente tem, são 4.000 por mês, digamos assim, né? Por aí, quando a gente faz as contas. Lembrando que tem quase 30 sessões públicas, né, por semana. Então, gente, para que a gente possa disseminar para mais pessoas, tá bom? E acessem o site, que é o www.cfp.org.br. Muito obrigada. Um Natal com Jesus, um Natal de muita paz, que nós possamos estar de volta na semana que vem, que mantenhamos o nosso bom ânimo, a nossa confiança e a nossa fé.